Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Juliana Vanelli e eu estou aqui para mais um momento de reflexão comigo. Bom, gente, eu não refleti antes do momento de reflexão, mas faz uns dias já que eu estou querendo gravar, então bora lá. É, eu vou abordar duas coisas que estão na minha mente, eu não sei se eu vou conseguir ser sucinta, mas vou tentar. Bom, às vezes a gente se coloca em situações ruins e depois a gente passa um tempão se culpando. Hoje eu só queria dizer para você não se culpar por nenhuma situação que você se pôs. Porque tudo que a gente passa não é em vão, não é à toa, é tudo crescimento, é para algo maior. Então não achar que você que está no controle, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que às vezes as pessoas se culpam por se colocarem em determinadas situações. Eu já fiz lives sobre culpa, eu já fiz lives sobre lutos, daquelas coisas que a gente queria que acontecessem e não deram certo e que às vezes a gente não sofreu esse luto. E a culpa, ela não permite que a gente evolua. É um sentimento muito denso que nos iguala aos nossos irmãos do umbral, é o que eu sempre falo, e não nos leva a nada. Então, é trabalhar isso na gente, trabalhar essa culpa que a gente sente por algo que não deu certo. Eu falo isso, eu posso dar um exemplo, que eu acho que eu já dei esse exemplo, não lembro. Que eu resolvi me mudar para Manaus. Eu sempre conto isso do nada, não conhecia ninguém, nunca tinha ido pra lá e odiava calor. E aí eu me enfiei lá e passei altos perrengues. E aí, quando eu voltei de lá, eu passei alguns anos me sentindo culpada, mas era uma culpa assim, subentendida, não era aquela coisa que eu trazia pro consciente, era uma coisa inconsciente. De eu ter me colocado, sei lá, em situações de sofrer perrengue mesmo, às vezes. Eu conto também que eu chorava muito quando eu tava lá, que eu ligava pra minha mãe, não sei o quê. E daí eu pensava, mas gente, por que cargas d'água a pessoa, do nada, louca, sai da sua cidade, onde tá todo mundo? Eu nunca senti saudade de ninguém, isso não posso falar. Sai da sua cidade, onde tem uma vida, e vai pra um lugar que não conhece ninguém, se colocar em situações que me fizeram mal, que eu sofri, que, sei lá, me magoaram, que eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Pra quê? Eu podia ter ficado quietinha na minha casa. Aí eu teria crescido? Não. Eu teria evoluído? Não. Eu teria me tornado pessoa melhor? Não. Eu teria passado por várias situações ruins, mas também várias boas. Então, a gente pode mudar o nosso olhar para as coisas. Eu passei por muitas situações legais. E ficaram ambas, tipo, as boas e as ruins, assim, muito em mim. Só que hoje o que mais fica são as boas. O tempo passa e a gente tira o foco das coisas ruins. Então, quando eu sentei uma vez para meditar, eu falei assim, Gurus, o que que tá fazendo que eu não evolua? Tipo, o que que eu podia mudar, melhorar em mim para que eu evoluísse? E veio muito nítido que era a culpa que eu sentia por determinadas situações. Uma vez eu fui fazer uma viagem para um camping e eu tinha, sei lá, acho que foi ano retrasado. Então eu já tinha 30 e poucos anos. Eu falei, gente, o que que uma mulher de 30 e poucos anos se enfia num camping? Tipo, pra mim era coisa de gente jovem, não que eu seja velha, mas eu quero conforto, por favor. E aí eu fiquei um tempão me culpando e não percebi, gente. Isso que era pior. Então a gente se culpa de coisas que a gente nem percebe. Eu dou um exemplo tão bobo, porque, sei lá, só foram 3 dias no camping e eu tava assim, tipo, muito me sentindo culpada de me pôr naquela situação ai, por que que eu não fui pro hotel, sabe? Eu tô dando um exemplo idiota, desculpa a palavra, pra você ver que às vezes coisas bobas a gente se culpa e não traz isso pra consciência e não se perdoa. Eu tô falando uma coisa bem boba, mas eu sei que tem coisas piores que a gente se culpa de falar, de não ter falado, de não ter agido, de ter agido. E não nos leva a nada essa culpa, porque não vai mudar o passado. E naquela época você não tinha maturidade. É uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, então eu não quero me estender com isso. Mas
olhar para essas pequenas frustrações, decepções, pequenos perrengues que a gente passou e trazer essa culpa para o consciente e se perdoar. Não é fácil, mas é isso que eu acho que é interessante ser feito, que eu acho que eu tive que fazer em mim para eu tirar do meu peito essa angústia, sabe? Tá. A outra coisa que eu ia falar é que assim, eu sou uma mulher que eu fui criada numa família machista e todos nós. O Brasil é machista, o mundo é machista, existe patriarcado. Então, eu fui criada uma mulher muito feminina. Eu me considero uma pessoa muito feminina naquele molde do sul. Quando eu fui para o norte, eu vi que há uma diferença do molde do sul e do norte. Então, aquela submissão, aquela insegurança, aquele jeito tipo, ai, não posso rir. Esses dias eu vi um vídeo de uma palhaça que ela dizia assim que quando uma mulher ri, ela liberta o riso, a garganta de várias mulheres. Porque antigamente não, ainda agora, a mulher que ri, que gargalha, é ou a puta ou a bruxa, aquela que vai fazer uma maldade, ou aquela que tá ali para servir ao homem. Então, quando uma mulher ri, a gente se liberta. Eu sou uma pessoa que eu me acho um pouco escandalosa. Eu acho que é uma coisa que vem da família, mas apesar de eu ser também muito silenciosa, é uma coisa, tipo, meio louca de ser dita, mas eu sou muito silenciosa porque talvez eu fui silenciada. E eu consegui me libertar disso. Tá, o que eu queria dizer é que às vezes, muitas vezes, principalmente quando eu era mais nova, eu pedia muita licença, sabe? Eu pedia muita licença para estar. Ai, eu não posso falar. E aí, tipo, as pessoas falavam, Juliana, você sabe muito mais que muita gente e você fica pedindo licença, pedindo desculpas quando você tá numa mesa sei lá, de bate-papo, de conversa. Tipo, quando eu fazia filosofia, o meu amigo falava, eu acho que eu já contei essa história. Você sabe mais que todo mundo aqui, você não fala, você pede licença, você pede desculpas, E é o machismo. Então, o que eu criei de meta pra mim? Eu sei que demorou, eu fiz filosofia, eu comecei a fazer com 17, 18 anos, eu tô com 37, mas nunca é tarde pra gente parar de se desculpar por ser quem é, sabe? Eu digo assim, de coisas, em ambientes que eu estava, que as pessoas falavam, nossa, você entende mais que as pessoas, você poderia falar mais, você poderia se expressar mais, e você guarda sei lá, e quando vai falar, pede licença, pede desculpas. E hoje, de uma coisa que eu não sei, que eu não manjo nada, e eu tava nesse momento que eu me percebi, gente, porque eu já tinha parado de fazer isso, mas eu percebi que eu tava fazendo em algumas situações, que eu olhei assim, que eu faço um negócio que eu não entendo, mas porque eu tenho cara de pau, e eu me jogo, e eu peito, eu vou, eu me disciplino, me determino e vou. E aí eu tô num ambiente fazendo uma coisa que eu não sei, e eu sei, todo mundo sabe que eu não sei, porque eu não sou perfeita, eu não aprendi, eu não nasci sabendo, eu estou a passinho de bebê, eu tenho que ter essa consciência de ter paciência comigo e ir. E daí quando eu faço o negócio, eu falo, desculpa, porque eu não sei. Aí eu sempre fico falando, desculpa, porque eu não sei. E eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou pedir desculpa por nada. Não tô falando desculpa pros outros, mas desculpa por ser eu, ou desculpa por não saber alguma coisa. Ou desculpa por falar, por me expressar. Então, eu coloquei isso como meta semana passada pra mim. Nunca mais pedir desculpa. Tá, cantei errado? Não tem que pedir desculpa. Sabe, não adianta desculpa. Eu vejo muita mulher fazendo isso, muita mulher. Vamos prestar atenção, então, gente, eu acho que tá acabando meu tempo, depois não consigo postar o áudio. Beijo!